Eu quero começar a falar aqui sobre um tema muito importante que é a meditação. E eu quero começar contando que para mim a meditação foi um divisor de águas na minha vida. Eu comecei a meditar com 13 anos de idade. Não foi pela busca de paz interior, foi pela busca de resultados. Estava nesse momento praticando hipismo seriamente, com 13 anos, tinha começado aos 5, então já tinha grandes perspectivas no hipismo, no salto. Porém, eu enfrentava enormes dificuldades em ter resultados. Então, eu era excelente tecnicamente, mas na hora da prova eu caía, era eliminada, me perdia do percurso e acontecia todo tipo de coisas que nunca aconteceria num treino. E meu pai, muito sábio também da área do esporte, meu pai foi piloto de corridas, era campeão sul-americano várias vezes. Ele falou para mim: é tudo mental, você precisa trabalhar seu mental. Então lá fui eu buscar soluções para trabalhar meu mental, já que tecnicamente era muito boa, né? O que estava faltando era algo que estava dentro de mim para vencer, para realmente ir ao próximo nível de resultados. Comecei a meditar naquela época com técnicas do Silva Method, que são muito de visualizar, de entender esse plano mental e construir de dentro para fora. E a partir daí nunca mais parei de estudar. Eu sempre estava lendo alguma coisa a respeito. Eu tive a grande realização através da minha meditação. Meu objetivo como atleta de hipismo era treinar com os melhores do mundo, morar na Europa, e assim fiz, né? Com 16 anos eu já estava na Europa, fui primeiro conhecer, voltei para fazer meu passaporte italiano e depois retornei, treinei com os melhores do mundo, me realizei profundamente em tudo aquilo que eu visualizei, aquilo que eu queria para mim, o que eu quis, eu fiz. Então isso foi um marco muito importante de vivenciar os efeitos da meditação, neste caso deste tipo de meditação na minha vida. Essa experiência para mim mudou tudo. Eu comecei a ter esse contato com o real poder interior, com essa força que vem de dentro. E tem muitíssimas coisas para acrescentar. Mas em outro momento da minha vida, já passando por alguns desafios na vida profissional, já responsável pela operação do Brasil, da nossa empresa familiar, de novo, eu senti essa necessidade de dedicar mais tempo ao interior, de realmente levar a meditação e esse cuidado interior e a mentalidade muito mais a sério novamente. E assim fiz, retomei os estudos e de novo veio esse super salto, essa super realização. Então, a partir desse momento, eu nunca mais parei de estudar. Em seguida, eu sentia muita vontade de passar este conhecimento, então eu fiz muitos estudos muito profundos. Eu sempre tive o privilégio de treinar em todas as coisas que eu fiz, na fonte, com os melhores. E não foi diferente na meditação. Eu comecei com o Silva Method, que existe até hoje. É uma metodologia extremamente consolidada de meditações ativas, e também estudei com Deepak Chopra e me formei no Chopra Center como instrutora de meditação. São duas linhas diferentes, eu quero trazer para vocês os detalhes dessas duas linhas de meditação. Você talvez conheça, né? Na internet tem muitos tipos de meditação, mas eu gosto de trazer as meditações e de ensinar as meditações que têm muito fundamento científico. Hoje nós temos o privilégio de que a neurociência nos diz tudo o que acontece dentro de nós quando nós estamos meditando. Inclusive tem aparelhinhos que medem. Eu tenho um, não trouxe hoje, mas em outra ocasião eu vou compartilhar com vocês, que nos diz exatamente como é que está essa atividade cerebral enquanto meditamos. Então, hoje eu quero falar para vocês de dois tipos de meditação. As meditações ativas, que são muito usadas para objetivos específicos, então são as meditações mais utilizadas, por exemplo, por atletas ou quando estamos profissionalmente buscando algum objetivo muito específico, e estão as meditações que nos levam para o silêncio interior, que é onde acontece a mágica, na verdade. E é bom que conheçamos as duas, que usemos os dois tipos de meditação, porque os dois têm benefícios enormes, diferentes, mas enormes. Então vamos começar com as meditações ativas. O que são as meditações ativas? São visualizações. Talvez você já ouviu falar de visualização ou de mentalização. Então, como funciona essa meditação? A meditação, de forma geral, é se fechar para o de fora e abrir o de dentro.
sim? Meditar é você entrar em contato com o seu interior. E dentro desse entrar em contato com o seu interior, eu trabalho duas maneiras. Uma, que é ativa, então é um interior que visualiza, que traz clareza para o que eu desejo vivenciar, realizar e tudo mais. E a outra, que nos leva para esse silêncio interior, que transcende a mente analítica e chega no ser. É uma profunda conexão com você, que naturalmente te conecta com Deus. Ok? Esses são os dois tipos de meditação. Comecemos então a entender como é a meditação ativa. A meditação ativa requer que nós entremos em um estado de relaxamento físico e mental. Quando falamos em relaxamento físico, sabemos o que é, né? Estar com os músculos relaxados, numa posição confortável e tudo mais. Quando falamos em relaxamento mental, estamos falando, na verdade, talvez relaxamento não seja a melhor expressão, mas é o que temos, né? Quando nós falamos em um padrão mental calmo, nós estamos falando de uma predominância de ondas cerebrais alfa. Por isso que você deve ter ouvido falar, está em alfa, né? Está um pouco, né, aéreo. Sim, dentro do nosso cérebro temos ondas alfa, teta, delta, gama e beta. E quando nós estamos assim conversando, nós estamos com predominância de ondas beta. Quando nós começamos a relaxar, o estado meditativo tem predominância de ondas alfa e meditadores mais experientes podem ter predominância de ondas teta e delta e eventualmente gama. É importante também, durante esse estado de relaxamento, que exista uma coerência entre as ondas. Depois eu vou mostrar algumas imagens de como se vê isso quando a gente mede essas ondas. Mas a questão é que nesses estados de relaxamento com predominância de ondas alfa, teta, delta e gama eventualmente, é como se fosse um campo direto para o subconsciente. E uma das coisas que nós explicamos dentro da jornada Best of Me é que o subconsciente é responsável por 95% dos nossos resultados. Então, tudo que você cria de imagem, tudo o que você pensa e sente nesse estado mental, naturalmente é o que você cria para você na vida. Essa é a identidade que você começa a viver, é desde esse lugar que você começa a decidir, a se posicionar, a responder a qualquer coisa que vem de fora. Então, a meditação ativa, ou visualizar desde estados elevados, né, e emoções elevadas, te permite viver essa identidade, te permite viver uma identidade real, uma identidade de congruência, te permite estar mais em contato com quem você é de verdade. Tira de frente todos os paradigmas e as crenças. Então é muito importante. Então, primeiro passo da meditação, e aqui eu quero trazer, dentro da Ousia, nós desenvolvemos, a partir destes conceitos, a meditação Ousia 7 passos. E o primeiro passo é justamente entrar em esse estado de relaxamento, para depois nos levarmos a emoções elevadas e depois visualizar. Eu vou explicar cada uma dessas sequências. A meditação Ousia 7 passos começa com respiração profunda, onde o inalar é mais curto do que o exalar. Por quê? Porque essa respiração profunda com o exalar mais longo traz equilíbrio para o sistema nervoso imediatamente. Então essa é uma ótima forma de você começar a relaxar. Então nós fazemos 3 respirações profundas e depois permitimos que a respiração seja normal, natural, sem forçar. Em seguida, nós vamos cuidar do emocional. Então aí temos a primeira parte, nos fala do perdão. Por quê? Porque não é possível avançar se você tem coisas emocionalmente não resolvidas. Dá muito trabalho, você está o tempo inteiro indo e vindo. Então, nós precisamos sim dessa instância de perdão, de auto-perdão, de realmente nos libertarmos. O perdão tem muito a ver com aceitar, tem muito a ver com não julgar também. Então, na primeira parte da meditação, nós passamos de verdade por toda a etapa do perdão. Em seguida, nós vamos para outro elemento essencial, que é a gratidão. Quando nós trazemos
memórias de gratidão, o nosso cérebro começa a funcionar com uma química muito apropriada para a realização. E também é uma conexão que nos lembra que podemos, que merecemos, que temos, que somos. Então a gratidão é essencial. Depois passamos pelo apreço, que também é essencial. Por quê? Porque quando eu lembro das coisas que eu gosto em mim, eu me permito, eu me coloco num lugar de eu mereço, eu posso. Então é muito importante que possamos trabalhar esse apreço em nós mesmos. Depois do apreço, trabalhamos ou sentimos, conectamos com a energia do amor puro. E esse amor puro é um amor de criação, é um amor de permissão. Então, ter esse tipo de memórias emocionais nos coloca num patamar emocional muito propício para que aí sim possamos visualizar. Então, depois dessas etapas, respiração, perdão, apreço, gratidão e amor, aí visualizamos. Desde esse lugar, visualizamos claramente o que desejamos viver, vivenciar, ter. Quem somos vivenciando o que queremos vivenciar, como nos sentimos. Então, veja, estamos no subconsciente, plantando todas essas sementinhas do que queremos. Uma vez que visualizamos por alguns minutos, aí vem outra parte que é muito importante, que é o deixar ir, o desapego, o agradecer. Por quê? Porque é necessário confiar. Se nós estamos conectando, visualizando, temos clareza do que queremos, mas estamos sempre na dúvida, e agora? Será que vai? Será que vai acontecer? Será que eu consigo? Aí estamos travando. Eu sempre falo que essa dúvida, esse apego, esse não conseguir deixar ir e agradecer, é como se a gente plantasse uma sementinha e em vez de cuidar e regar e esperar que ela cresça, todos os dias a gente vai, desplanta e vê se ela está aí. Se você fizer isso, você mata a semente. E da mesma forma, se você, ao visualizar, ao conectar com o que você quer, não consegue desapegar na confiança e realmente esperar o melhor, então você não está na mentalidade adequada para realizar. Então, por isso que esse passo do desapego é muito, muito importante. E eu sempre falo, nós temos que fazer a nossa parte para que Deus possa fazer a parte dele em nossa vida. Isso é muito, muito importante. E uma vez que nós desapegamos, ficamos um pouquinho no silêncio. E aí estamos dando espaço para o que é o outro tipo de meditação que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, essa parte de terminei de visualizar, agradeço e confio, e depois eu permaneço um pouquinho comigo, nesse silêncio, ouvindo, sentindo o meu interior, é essencial. Essa é a nossa meditação Ouse a 7 Passos. Tem muita pesquisa científica a respeito dessa congruência das ondas cerebrais, da predominância de ondas alfa, teta ou delta. Tem muita pesquisa científica também na importância da coerência cérebro-coração. Então, são todos elementos que foram considerados por nós para criar esta sequência especificamente. Realmente, esta é a meditação que eu usei desde o começo. Então, os resultados são inegáveis, né? Eu tive o privilégio de vivenciar os resultados já com uma meditação que não tinha 7 passos, eram 2 ou 3. Agora, com a neurociência trazendo tanta informação super valiosa, fica até muito mais fácil, porque nem precisa acreditar, basta conhecer, estudar e praticar e fazer. Então isso é muito, muito legal. Muito bem, então isso é a meditação ativa. Vamos falar um pouquinho da meditação que nos leva para o silêncio interior? Essa meditação, que é conhecida, por exemplo, como meditação transcendental, é o tipo de meditação que o Chopra Center traz, né, através dos ensinamentos da antiga Índia. Tem outra série de benefícios. É uma meditação mais profunda, é uma meditação que requer de outras técnicas. A meditação que nos leva para o silêncio interior, ela requer que nós atravessemos a mente analítica, que silenciemos completamente a mente analítica, aquela que fala isso dá certo, isso não dá, quero isso, não quero aquilo. Então toda essa parte onde nós visualizamos, ok, é importante? É, mas quando nós vamos para o silêncio,
atravessamos essa etapa toda e chegamos no ser. Chegamos realmente a ser o observador de tudo isso que está acontecendo em nossa mente, ok? Às vezes é um pouquinho mais desafiador, porque quando nós começamos a meditar, estamos acostumados a um cérebro muito ativo, a uma mente com muitos estímulos, que lembra de uma coisa, que tem que fazer tal outra, que se distrai muito facilmente. Então, por isso que às vezes é um desafio. Mas eu quero te dizer que a meditação do silêncio interior não significa deixar a mente em branco. Não se apegue a isso. Você vai entrar no silêncio. Mas o silêncio, os gaps de silêncio, são momentos nos quais você não está pensando. Então, o que acontece? De repente você tem um momento de silêncio. Quando você percebe e fala, eu acho que eu estava no silêncio interior, já saiu. Porque aí você já está pensando de novo. Então, o grande segredo de podermos ter meditações nas quais nós vamos para esse lugar interior mais silencioso, mais calmo, é você não se apegar a resultados, você simplesmente se dispor a sentar numa posição confortável, a você de repente ter como foco, sim, uma respiração. Você pode trazer a respiração do nervo vago, por exemplo. Existem vários tipos de meditação que podem te ajudar a ter esse foco mais para o seu interior, e em um certo momento você simplesmente deixa acontecer, você se entrega a esse momento. O que vai acontecer nesse momento? Talvez você perceba que tem alguns pensamentos, algumas ideias, talvez no começo de uma forma desorganizada, mas vai chegar um momento no qual você percebe que você é o observador de tudo isso que acontece. Você percebe que você não é os pensamentos, e isso já significa que você está transcendendo a mente analítica e chegando no ser. As experiências da meditação são inúmeras. E a questão é que você não deve procurar por experiências, porque se você procura por experiências, você continua ativo, e essa não é a ideia. Então, iniciar uma prática de meditação que te leve para esse silêncio interior requer da sua disposição de desapegar de toda a experiência. Não existe meditação errada, existe a constância que vai te dando diferentes experiências. Eu quero muito falar do que são os benefícios deste tipo de meditação. Quando você começa a meditar e consegue chegar neste estado de relaxamento físico e mental e transcender a mente analítica e permanecer no ser, com 7 minutos de meditação, o seu cortisol começa a diminuir. E o cortisol é o principal hormônio do estresse. Então, imagina já os benefícios. Com tudo que nós sabemos hoje sobre o estresse, sabemos que 70% das pessoas estão funcionando na vida sob os efeitos do estresse. Sabemos que o estresse está por trás de grandes doenças, inclusive como Alzheimer, diabetes, doenças cardíacas e muitas outras. Então, você reduzindo o seu cortisol, você vai estar muito melhor já em termos de saúde. Mas não para por aí. Com 7 minutos de meditação do silêncio interior, o seu corpo começa a reativar os mecanismos de autorregulação e autocura. É por isso que é tão importante retornarmos ao equilíbrio, à serenidade. Se você vive uma vida muito estressante, uma hora ou outra, o seu corpo deixa de poder gastar energia fazendo a reparação. Então é por isso que o estresse está por trás de grandes doenças. Outras coisas que acontecem com a meditação. Naturalmente, todo o seu sistema emocional se autorregula. Por quê? Porque quando você medita, você se torna autorreferente. Você sabe quem você é. Então, o de fora realmente não te atinge. O de fora é informação.
E isso vale para os nossos posicionamentos, para a nossa atitude, para a nossa autoestima, para a nossa segurança, para a forma como tomamos decisões. Então, a meditação traz inúmeros benefícios que se veem em nossos resultados, em nossos relacionamentos, na prosperidade, no reconhecimento, na quantidade de oportunidades que nós vemos. Isso é super, super interessante. Outra coisa importantíssima da meditação, quando você medita e você transcende a mente analítica, você está livre de crenças e paradigmas. Então, tudo aquele não dá, não posso, é difícil, não é para mim, não existe nesse lugar. É por isso que é lá que nós plantamos as sementes do que a gente quer, do que a gente deseja. Então, quando você faz uma meditação guiada, você visualiza dentro da meditação. Quando você for fazer uma meditação do silêncio interior, antes ou depois, você tem seus objetivos claros, escritos, você lembra deles. Não durante a meditação, porque esta é uma meditação do silêncio, mas antes e depois sim, porque este é o campo onde você vai plantar essa semente de realização e de sucesso pleno. E é muito, muito importante que você use a meditação dessa forma. A meditação tem muitos outros benefícios importantíssimos, como por exemplo a expansão de consciência. Quando nós meditamos e saímos desse campo analítico, começamos a ter outro tipo de percepção. Definir consciência é difícil. Eu quero trazer um exemplo do que eu aprendi com Bob Proctor e depois com Deepak Chopra também. Tudo que vai ser descoberto já existe. Vai ser descoberto quando o ser humano chegar lá. Esse chegar lá é consciência. Quando nós vamos tomando consciência, entendendo mais de como a vida funciona, de todos os mecanismos por trás daquilo que a gente quer. Essa é a consciência que você eleva e cresce e expande meditando. Então, o que acontece quando uma pessoa medita regularmente? Começa a ter uma percepção muito sutil, não só das coisas que está vendo e percebendo através dos 5 sentidos, mas é outro tipo de percepção, é outro tipo de entendimento. Então, como é que aconteceu isso para mim? De repente eu estou numa reunião e eu estou entendendo do que estão falando, né? Tudo o que está sendo dito e exposto, mas também estou entendendo outras informações, né? Os posicionamentos mais sutis. Isso te coloca em um lugar, principalmente de liderança, muito privilegiado, porque você entende os mecanismos por trás. De repente você entende o que faz com que uma determinada pessoa se posicione de uma forma ou de outra. Você entende o mercado de uma forma diferente. Você entende tudo de uma forma diferente. Então isso é bem interessante. E mais uma vez, só depende de nós, depende da nossa disposição para meditar regularmente. Outra coisa, outros benefícios que acontecem é o sincronismo. O sincronismo nada mais é do que a falta de resistência. Não existe resistência no sincronismo, existem coincidências boas, né? Deusidências. E na verdade, isso acontece porque quando nós nos elevamos, estamos saindo do ponto de resistência. É aqui em cima que a coisa flui. Por isso se fala também em flow. O flow é a não resistência. Então somos nós que nos colocamos aqui, na batalha e na guerra, ou aqui. E para estar aqui, nós precisamos encontrar aqui dentro. Silenciar o de fora e dar espaço para o de dentro. Né? Esses são alguns dos benefícios, né, da meditação. Já indo para coisas mais extremas, é neste silêncio interior, com congruência de ondas cerebrais, com já predominância inclusive de ondas, ou quando começam a aparecer significativamente ondas gama, que acontece a cura espontânea, por exemplo, de um câncer ou de doenças graves. É claro que não é uma coisa simples de se atingir, mas é uma coisa que hoje consegue ser replicada. Então, é claro que se requer de uma meditação muito constante, uma disciplina muito grande, mas é o que nós vemos hoje e conseguimos medir em alguns seminários, por exemplo, do Joe Dispenza. Então isso é super interessante que você saiba que pode acontecer com você. Eu já tive várias experiências assim sobrenaturais com a meditação e eu te convido a que você tenha essa experiência também. E eu não quero deixar de falar de algo muito, muito importante. A meditação é uma forma incrível de você se aproximar de Deus.
É claro que é necessário também a oração, que é o que nos coloca no lugar adequado frente a Deus. Mas é muito importante que nós nos demos esse espaço de silenciar a mente analítica e de nos permitirmos essa conexão com Deus desde outro lugar. E não é à toa que eu quero trazer para vocês um versículo que eu gosto muito, que é de Romanos 12:2. Então, se você é cristão e até agora se perguntou se a meditação é para você ou não, eu te digo, é sim. É claro que tem outras meditações que trazem ou são usadas dentro de outro tipo de crenças e está tudo bem. Mas a meditação em si é uma coisa neurocientífica. Porém, temos um versículo que nos incentiva a buscar esse conhecimento. Em Romanos 12:2 diz: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento", da sua mente, né? Na verdade, em algumas traduções está da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, é algo que nós devemos fazer, sim. Devemos encontrar formas de cuidar da nossa mente, de termos mais entendimento. A meditação nos traz um discernimento do certo e errado incrível. A nossa consciência se torna muito explícita, então desperta em nós o certo, o errado, a justiça, o que é agradável a Deus. Tudo isso se torna muito mais sensível e é um requerimento para irmos para esse próximo nível de resultados. Eu medito desde os 13 anos de idade, acredito muitíssimo, tive experiências maravilhosas, mas eu também quero trazer aqui outro ponto. A meditação não é a única forma de trabalharmos a mente. Nós precisamos dela sim, porque também trabalhar só a mentalidade não é suficiente. Mas assim como eu sou muito fã de acrescentarmos a meditação, é necessário entender que quando saímos da meditação, precisamos de um padrão mental adequado. Não adianta meditarmos todos os dias e depois ter uma rotina totalmente desajustada e contrária a tudo que nós queremos através da meditação. Então, sim, vamos meditar, vamos ter clareza no que desejamos, mas também temos que entender como é esse padrão mental fora da meditação. Estamos orientados para o que desejamos, para as boas expectativas, para termos fé em que as coisas vão dar certo, ou estamos muito focados na reclamação, na queixa, no problema, em tudo aquilo que não dá? Isso é muito importante você observar também. E eu vou te dizer uma coisa, enquanto está tudo bem, mas a questão é, observe esse seu comportamento no momento do desafio, porque é aí que a verdade se mostra. Quem é você no momento do desafio? Sim? Então, por isso que em Ousia nós trabalhamos as duas coisas. Trabalhamos a meditação e trabalhamos o mindset fora da meditação. E além disso, fortemente recomendamos que você inclua dentro da sua rotina o que nós chamamos de rotina sagrada. Cuidar do espiritual através da oração, da meditação e da contemplação. Cuidar do mental através do seu foco com relação aos objetivos, a forma como você fala, suas metas e tudo mais, e cuidar do físico, cuidar do corpo, cuidar do sono, da alimentação, dos relacionamentos e das suas coisas. Então, está aqui todas as dicas para você não só começar uma boa prática de meditação, mas também cuidar dos demais aspectos que vão te levar para o próximo nível. E para finalizar, talvez você diga, tá, e como eu começo? Você não precisa de nada para meditar. Você precisa apenas sentar em um lugar confortável, fechar os olhos e, se você desejar, seguir a meditação guiada Ousia ou alguma das meditações nossas, ou simplesmente respirar, estar consciente da sua respiração, fazer umas 5 a 10 respirações conscientes e depois se entregar a essa experiência. É tudo o que você precisa, não precisa mais nada. É claro que nós recomendamos que você esteja num lugar seguro, que você esteja num lugar confortável. Se você precisar abrir os olhos, abre os olhos. Não se prenda a regras
né? Todo começo de meditação pode ser desafiador, pode ser que você esteja desconfortável e queira mudar de posição, fica tranquilo, faz isso. Pode ser que você sinta um pouco de ansiedade, permaneça, abre os olhos, muda de posição, mas permaneça, porque meditação é disciplina. Nós vamos disciplinar a nossa mente. Então, mesmo com desconforto, se proponha a fazer, mesmo que seja começando 10 minutos por dia, depois você aumenta para 15, depois para 20. Idealmente, 30 minutos de meditação por dia é perfeito. Em alguns casos, você pode precisar ou querer meditar mais. Eu tenho períodos que eu medito 1 hora, às vezes até mais, às vezes 1 vez por dia, mas às vezes 2 vezes por dia. Então, você vai encontrando o que cabe na sua rotina para você poder manter. O mais importante é a constância. Perseverança, disciplina e constância. Isso é muito, muito importante. Provavelmente vão surgir algumas dúvidas. Saiba que a meditação é algo simples, então basta você se propor a meditar, fechar os olhos, respirar, estar com você e as experiências vão vir sozinhas. Se você tiver dúvidas, nós temos também um e-book sobre meditação que você pode baixar e estamos sempre aqui para te auxiliar.